Olá, estamos de volta aqui com a leitura meditativa, contemplativa, amorosa, ressignificando o nosso caminho em Bhakti Yoga, a yoga da devoção, o caminho devocional, o caminho onde a gente aprende através da Bhagavad Gita a ciência de quem nós somos, a alma, né? Se você não se considera ainda uma alma, procure buscar esse caminho de reconsiderar-se como uma alma neste caminho de devoção a Deus, ao Senhor Supremo. Vamos hoje ao verso 26, Dhyana Yoga. Aprende-se a fazer yoga para se ofertar a Deus. Então, esse yoga, ela é a yoga do equilíbrio da consciência, do equilíbrio da mente, do equilíbrio dos sentidos inseridos dentro desse processo mental, onde nós vamos pouco a pouco nos desapegando das coisas materiais e vamos usando a nossa capacidade de entendimento acerca de Deus, acerca do absoluto, de Krishna, o todo atrativo e o todo atraente. Então, hoje vamos ao verso 26 e vamos começar oferecendo nossas reverências ao Bhagavad Gita, a ciência suprema da alma, porque nós temos que saber que nós não estamos ouvindo um livro qualquer, saber que nós não estamos estudando um livro qualquer e saber que nós não estamos respondendo a esse estudo de forma qualquer. Porque é preciso, né, da mesma forma que nós aqui ocidentais, a gente aprende a ter respeito pelos livros sagrados, como, por exemplo, a Bíblia, nós temos que ter respeito também pela Bhagavad Gita, porque a Bhagavad Gita é a ciência suprema do Senhor Supremo que ditou estes versos, Ele próprio. Aí você pode dizer, mas como foi isso? Aí você vai ter, meu caro amigo, que não especular e sim se aprofundar nesses estudos para que você possa buscar Dhyana, conhecimento, buscar Vidya, conhecimento, através de Jnana Yoga, que é a yoga do conhecimento, é a yoga do estudo, é a yoga da leitura, é a yoga de ouvir sobre Deus, é a yoga de entender sobre Deus, se unir a Deus através desses processos. Com a Jnana, Timiranda Sya, Jnana Junasa Lakaya, Shakshu Militayena Tasmai Shri Guruve Namaha. Embora eu tenha nascido nesse mundo material, caído aqui como alma em um corpo condicionado, então esse mantra de início ele diz, embora eu tenha nascido neste mundo material, né, nascido por quê? Porque você veio para cá, porque tem um porquê de você estar aqui. E aí você vai passar por vários processos de vida, doença, pobreza e conflito, para você se curar de você próprio, né? Tem uma música de uma cantora pernambucana que diz, se curar de mim, Flaira Ferro. Então, quando você escuta essa música, você entende o quanto é importante você se curar de você. E, infelizmente, aqui no Ocidente, não tem nenhum conhecimento que lhe leve ao encontro de Deus, do Absoluto, de forma tão precisa, tão direta e tão objetiva quanto a Bhagavad Gita. Então, embora eu tenha nascido nesse mundo material, meu mestre espiritual, pela sua benevolência, pela sua Deus, ele tem misericórdia de nós, ele não tem motivo para ter misericórdia de nós, ele simplesmente tem misericórdia. Já a gente precisa de motivo para ter misericórdia das coisas, das pessoas. Então, embora eu tenha nascido nesse mundo material, o meu mestre espiritual abriu meus olhos com a luz da tocha do conhecimento transcendental. Que conhecimento é esse? Conhecimento da Bhagavad Gita, especificamente. A tal mestre espiritual. E quem são esses mestres espirituais? Krishna, a suprema personalidade de Deus, que é
o único mestre, o único professor, o único guru que nós temos. Não adianta você procurar outro mestre, outro professor, outro guru em outro lugar, não. O guru quer dizer professor em sânscrito. Aquele que ensina a verdade, aquele que saiu da ignorância e aquele que está vivendo essa verdade, que ele contribui com os outros. Por isso que eu estou aqui, lendo a Bhagavad Gita, justamente para contribuir comigo e com os outros. Então, esse mestre espiritual, Krishna e Srila Prabhupada, que faz o significado da Bhagavad Gita, eles trazem esse conhecimento por misericórdia para que nós, almas condicionadas, nascidas em corpos ocidentais, especificamente nós aqui, falamos português e nascemos no Brasil, ele tem misericórdia e ele acende com a luz da tocha do conhecimento transcendental este conhecimento que é necessário para a evolução. Ah, mas eu busco as coisas materiais, certo, maravilha. Essas coisas materiais que você busca, está lhe tirando da ignorância, está fazendo com que você tenha conhecimento transcendental acerca de você mesma? Se pergunte, quem é você? O que é que você está fazendo aqui? Primeiramente, quem é você? Aí você vai dizer assim, eu sou fulana. Não, você não é fulana, você é uma alma. Aham Brahmasmi. Já errou na resposta, né? Então, o mestre, pela sua compaixão, ele abre os nossos olhos com esse conhecimento e a estes mestres originais, fidedignos, prestamos nossos humildes reverências, eternas reverências, dizer assim, meu Deus, que bom que o Senhor está me dando essa chance de eu estar ouvindo a Bhagavad Gita, mesmo que eu não entenda, mas eu estou ouvindo, eu estou persistindo, eu estou assistindo, eu estou ouvindo, né? Então, isso já é louvável. A tais mestres espirituais, agradeço e presto minhas humildes reverências a Krishna, o que dita a Bhagavad Gita, e a Srila Prabhupada, que dá o seu significado. Sempre que a mente divague devido à sua natureza instável e inconstante, certamente se deve coibi-la e colocá-la sob o controle do eu. Verso 26. Estamos no capítulo 6 de Ana Yoga, a Yoga de Deus, verso 26. Então, aqui a Suprema Personalidade de Deus já entrando e dizendo, nós temos mente instável, inconstante, e ela divaga o tempo todo. Preste atenção à sua mente, ela divaga, ela fala, ela traz coisas para você. Se você for ouvir, você vai ficar piradinho. Então, é melhor ouvir a Bhagavad Gita em vez de ouvir sua mente. Esse é um conselho que eu tenho dado para mim todos os dias e posso dar para vocês também que me assistem ou não, não sei. Então, trazer para o controle do eu, para trazer para o controle de quê? Do eu superior, que é a alma, em busca do eu supremo, que é Deus. Significado Srila Prabhupada. Por natureza, a mente é inconstante e instável, mas o yogi autorrealizado tem de controlar a mente, que não deve controlá-lo. A gente é controlado pela mente o tempo todo. Preste atenção aos seus pensamentos. A gente pensa, a gente sente e a gente age. Como é que você está pensando? Como é que você está agindo? Sentindo e como é que você está agindo? Penso, logo existe. Pois é. Preste atenção no que você está pensando, porque você vai sentir. Em vez de você existir, você vai entrar no buraco sem saída. Num beco sem saída. Quem controla a mente, portanto, os sentidos, também chama-se Goswami ou Swami. E quem é controlado pela mente chama-se Godasha, ou servo dos sentidos. Então, quem é você? Você é um Goswami, aquele que já controlou seus sentidos, ou você é um Godasha, um servo dos seus sentidos? Goswami conhece o critério de felicidade dos sentidos. Na felicidade transcendental dos sentidos, eles se ocupam a serviço de Rishikesha, ou Senhor Supremo, proprietário dos sentidos. Então, rezamos aliás, meditamos em Krishna Rishikesha, que é o Senhor dos sentidos. Então, só Krishna pode fazer com que, só Deus pode fazer com que a gente tenha a condição de libertar os nossos sentidos. Então, a gente medita no Senhor Supremo e pede a Ele ajuda para que a gente possa controlar a mente e se tornar um Goswami, aquele que conseguiu controlar a mente e os sentidos, para que a gente não continue escravo dos sentidos, porque a gente é escravo dos sentidos, a gente é escravo das atividades materiais, a gente fica se desculpando o tempo todo, dizendo que eu não posso ouvir a Bhagavad Gita
porque eu tenho uma lista de coisas materiais para fazer. Boa sorte. Então, na felicidade transcendental dos sentidos, ele se ocupa a serviço de Deus, o Senhor Supremo dos sentidos. Servindo a Deus com sentidos purificados, limpos, chama-se consciência de Deus e Krishna. Essa é a maneira pela qual é possível deixar os sentidos sob completo controle. Aliás, trata-se da mais elevada perfeição da prática de yoga. Então, qual é a minha experiência em controlar os meus sentidos estudando a Bhagavad Gita durante 3 anos, estudando as escrituras sagradas de Bhakti Yoga, ouvindo meu mestre espiritual, Chandramukha Swami? O que é que eu posso passar para vocês da minha experiência? Que é muito difícil controlar a mente e os sentidos. É uma missão quase que impossível, mas que é possível, porque senão não estava escrito aqui na Bhagavad Gita. Então, nessa prática de yoga, nessa prática de união a Deus, onde a gente vai se unir a Deus através desse autocontrole, pratyahara, que foi dita no verso anterior, recolher seus sentidos do perigo que vai fazer você entrar nesse beco sem sair. É como uma tartaruga, que ela, quando vê o perigo, a tartaruga, ela, pum, puxa a cabecinha para dentro. E aí, nesse processo, ela se protege. Então, a mesma coisa, a cada esquina há um perigo. Há perigo a cada esquina, como diz Srila Prabhupada. Então, você vai ter que estar o tempo todo prestando atenção aos seus sentidos, prestando atenção à sua mente. A mente vai falar, e você vai dizer, não, mente, não é isso, não. Você vai separar o joio do trigo, e isso, gente, é um processo espiritual diário nas nossas vidas, sabe? De amadurecimento espiritual, de conhecimento espiritual. Não adianta a gente querer se debater e ficar vindo com desculpas esfarrapadas, porque essas desculpas estão levando você para o conhecimento ou estão tirando você da ignorância e levando você para o conhecimento? Pergunte a você. Então, vamos se unir a Deus e pedir a Deus que Deus tenha compaixão de nós e nos ajude a controlar a mente e os sentidos. Verso 27. O yogi cuja mente é fixa em mim, certamente alcança a mais elevada perfeição da felicidade transcendental. Ele está além do modo qualitativo da paixão e percebe sua identidade qualitativa com o Supremo. E deste modo livra-se de todas as reações de seus atos passados. Então, novamente aqui, a Suprema Personalidade de Deus está dizendo, aquele que se une a mim, que fixa sua mente em mim, alcança essa perfeição. E aí ele sai da paixão, porque a paixão é, vamos estudar Bhagavad Gita? Vamos estudar Bhagavad Gita, vamos ouvir Bhagavad Gita e replicar o que você ouve, o que você vê nos vídeos, no canal Easy Espiritualidade, no YouTube, ou no Chandra Minutos Iluminados, ou então com outros praticantes de Bhakti Yoga que estão aí, que são sumamente inteligentes, sem falar da Bhagavad Gita, porque estão nesse caminho há muitos e muitos anos terrenos. Vamos ouvir. Na hora você se compromete com você, com sua alma, se compromete com Deus e você não faz nada. Então, eu não posso ficar forçando ninguém a estudar Bhagavad Gita, porque é algo que tem que aflorar de dentro do seu coração, e forçar as almas condicionadas a estudar alguma coisa é perda de tempo e é ilusão. Então, isso tem que aflorar de dentro de si próprio, e você tem que perguntar a você mesma, ei, e aí, você está aprendendo, está evoluindo? Como é que está nesse tempo todo que você está estudando? Como é que está seu conhecimento acerca de Deus, seu conhecimento acerca de sua alma, seu conhecimento acerca de como controlar os sentidos e a mente? Por um acaso, essas pessoas que estão aí, essas almas condicionadas que estão aí vivendo nesse mundo material, sabem controlar a mente e os sentidos? Se as farmácias não estavam cheias de gente, com taxa preta de remédio psiquiátrico e o que seja, né? As pessoas acham que vão conseguir se autocontrolar com remédio de taxa preta, e isso é outra ilusão. Então, nesse processo, a gente tem que sair desse modo da paixão, e a gente tem que buscar essa qualidade da bondade, que é a qualidade que mais se aproxima de Deus, e livrar-se dessas reações kármicas dos atos passados. Brahma Bhuta é o estado em que se está livre da contaminação material, situado no transcendental serviço ao Senhor. Ninguém pode permanecer na qualidade de Brahman, o absoluto, enquanto a mente não se fixa nos pés de lótus do Senhor. O que é que Srila Prabhupada está dizendo aqui? Que a gente precisa estudar, minha gente.
Para a gente entender quem é Brahman, quem é Paramatma, quem é Bhagavan. Brahman é o Criador, Paramatma é Deus localizado no coração, e Bhagavan é a pessoa suprema. Então, enquanto a gente não entender esses tipos de plataformas transcendentais referentes ao Senhor Supremo, a gente vai continuar na ignorância. Tolos, achando que a gente sabe de um monte de coisa e a gente sabe de absolutamente nada. A gente só sobrevive nessa vida material e tenta o tempo todo se degladiar, batalhar para retirar de dentro de nós e ao nosso redor da nossa vida aquilo que nos não traz felicidade. E felicidade eterna neste mundo material não existe. Então, parem de lutar e comecem a estudar. Porque quanto mais conhecimento vier ao seu, mais você vier para a sua compreensão. Você vai saber lidar melhor com as coisas materiais. Bom, essa é a experiência que eu tenho tido na minha vida. Então, ocupar sempre no serviço a Deus, servir a Deus amorosamente, colocando suas atividades materiais, entregando aos pés de lótus da Suprema Personalidade de Deus, permanecendo em consciência de Deus, se lembrando dele 24 horas e não esquecendo dele 24 horas. E aí a gente vai realmente estar liberto desse modo qualitativo da paixão e de toda a contaminação material e do modo da ignorância, que é a falta de conhecimento. Verso 28. Assim, o yogi autocontrolado, constantemente ocupado na prática do yoga, livra-se de toda a contaminação material e alcança a etapa mais elevada, a felicidade perfeita no transcendental serviço amoroso ao Senhor. Então, quando a gente se está autocontrolado, é possível alguém ficar autocontrolado nesse mundo material, vivendo toda essa loucura que a gente vem vivendo agora no momento? É possível? Sim. Estudando a Bhagavad Gita, lendo a Bhagavad Gita e praticando o que a Suprema Personalidade de Deus fala aqui na Bhagavad Gita. Lutando arduamente com sua mente, com o que ela pensa, com o que você sente, com aquilo que você faz e depois você se arrepende, e aí vem o peso na consciência. Então, para sair da ignorância, precisa de conhecimento, senão a fé vai ser sentimental. Sentimental eu sou sentimental. Então, aí vai viver aí, ó. Prestem atenção à vida de vocês. Vocês têm conhecimento transcendental acerca de Deus? 100% não tem. Aqui no Ocidente não é ensinado, aqui no Ocidente, pelo contrário, é ensinado a gente a temer Deus e achar que Deus está longe, que a gente não pode chegar perto dele. Já na filosofia védica, na filosofia da Bhagavad Gita, é o contrário, Deus está dentro de nós e nós temos que nos tornar seu melhor amigo e prestar serviço devocional a Ele com amor, devoção e gratidão, sem esperar nada em retorno, porque Deus sabe tudo que você precisa. Então, quando você está nessa plataforma de transcendental, você sai do modo material e transcende as coisas materiais, mesmo estando no mundo material, você transcende com conhecimento, você vai ficar autorrealizado. Eu sou uma alma e eu sendo uma alma, eu tenho que servir a Deus. Isso chama-se autorrealização. Eu sou uma alma, eu conheço minha própria posição constitucional em relação ao Senhor Supremo, já disse Srila Prabhupada aqui no significado. A alma individual é parte integrante do Supremo, então eu sou parte integrante de Deus, e não longe de Deus, como as religiões ensinam aqui, a temer, a pecar, porque cuidado no pecado, porque Deus vai, eu estou sofrendo porque eu estou pecando, porque isso, aquilo outro. Gente, isso é falta de conhecimento. Perdão eu falar isso. A alma individual é a parte integrante do Supremo, e sua posição é prestar ao Senhor o serviço transcendental. Qual é meu trabalho como alma? Prestar serviço ao Senhor Supremo. Mas eu trabalho materialmente. Ofereça seu trabalho material a Deus também. Aí você vai unir a parte transcendental, espiritual, com a parte material, vai unir os dois e você oferece a Deus, oferece sua vida em oferenda a Deus e tudo vai se transformando pouco a pouco. Agora, não é milagre. Eu estou estudando, tudo vai melhorar, Deus já me perdoou. E não existe nessa questão de perdão, porque Deus, ele é imparcial. A Bhagavad Gita, o próprio Supremo, na Bhagavad Gita, fala que ele é imparcial. Em algum capítulo aí, em algum verso, porque eu não sei tudo decorado, eu sou apenas uma mera estudante, iniciante.
Deus é imparcial, Deus não protege um e desprotege o outro de jeito nenhum. Deus é equânime, Deus é equilibrado. Os desequilibrados aqui somos nós. Portanto, esse contato transcendental com o Senhor Supremo chama-se Brahma Sampacha. Brahma Sampacha, ou seja, a alma de Deus. Eu sou uma alma pequenina, serva de Deus, prestando serviço a Deus. E aí, constantemente, ocupado nesse serviço de yoga, de união a Deus, eu vou me livrar dessa contaminação material e vou alcançar a etapa mais elevada, a felicidade perfeita. Perfeita, não é imperfeita, não. Imperfeitas são as coisas materiais. A felicidade perfeita no transcendental serviço amoroso ao Senhor Supremo. Então, minha gente, que vocês reflitam sobre a vida de vocês. Escutem a Bhagavad Gita. Ah, não tenho tempo. Tudo bem. Um dia você vai ter. Ah, eu tenho muita vontade, mas as coisas materiais, elas sobrepõem as minhas coisas espirituais. Tudo bem. Deus, ó, faz assim com as mãos, ó. Tu que sabes, ó alma, qual é o teu momento certo que tu vai dizer, eu quero ir mudar a tua vida. Não sou eu aqui com o meu esforço de querer que as pessoas mudem, que elas evoluam, que elas escutem sobre Deus, que elas transcendam, que nem comigo foi assim. Eu levei muito tempo para dar o clique e dizer, chega dessas baboseiras materiais e me fixar em tudo que eu faço, eu entrego a Deus. Eu vou a uma praia, eu vou para a praia e digo, Senhor Supremo, Krishna, todo atrativo, todo atraente, eu ofereço esse passeio ao Senhor. O Senhor está aqui comigo me protegendo. O Senhor está aqui comigo se deleitando com o meu deleite em agradecer por este mar, por esta cachoeira, por este alimento. É assim. É tão simples que a gente não sabe fazer. Então, vamos buscar essa yoga cuja mente se fixa em Deus, se fixa no Supremo, e que a gente, com essa fixação no Supremo, a gente alcança a mais elevada perfeição da felicidade transcendental que jamais a felicidade material vai nos dar. Com gratidão, eu encerro mais um dia de Bhagavad Gita. Capítulo 6, Dhyana Yoga. Bhagavad Gita como ele é. Gratidão.